Meu nome é José Hermínio Neto, ou Neto Hiperfesta. Eu sou o CEO fundador da Hiper Franchising. Estou aqui para compartilhar um pouco do meu testemunho com vocês. Estou muito feliz de estar nesse seminário Empreendedores Radicais, Flechas do Reino, e eu quero falar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e através da minha vida como flecha do reino. E como flecha, o meu maior sonho, o meu maior desejo é atingir o alvo. Espero que você seja abençoado a partir desse momento, tenha a sua fé ativada para responder ao chamado e ao propósito do Senhor na sua vida como flecha do reino. Eu sou natural de uma cidade do interior do Mato Grosso, uma cidade bem pequena, que se chama Paranatinga. Eu confesso para vocês que eu me considero um empreendedor nato. Aos 6 anos de idade eu já vendia laranjinha na minha cidade. A minha mãe me ajudava e eu fabricava minhas próprias laranjinhas e já vendia na rua no período da tarde. Estudava de manhã, à tarde saía para vender laranjinha. Aos 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar no emprego formal. Aos 9 anos de idade, eu tive meu primeiro emprego. Aos 10 anos de idade, o meu patrão viajava para São Paulo, deixava comigo a chave da empresa, eu estudava de manhã, no período da tarde eu abria a empresa, uma espécie de ferragista, caça e pesca, ferragens, ferramentas, e eu abria a empresa à tarde, funcionava durante o período da tarde, fechava a empresa, no outro dia a mesma coisa. Então meu patrão ficava em torno de 10 dias no estado de São Paulo fazendo compras e eu trabalhando, abrindo e fechando a empresa no período da tarde. Então eu me considero que eu sou um empreendedor nato. Desde muito cedo eu comecei a empreender. Aos 16 anos eu me converti. Uma irmã minha mudou de Paranatinga para Goiânia, onde ela conheceu o Senhor Jesus. Numa viagem de visita a nós, no interior do Mato Grosso, ela falou de Jesus para nós, nos levou na igreja e nós nos convertemos. Mas por um arranjo do Senhor, por um arranjo de Deus, meus pais estavam separados e para eles voltarem, para eles reatarem o casamento, meu pai fez uma proposta para minha mãe de mudar daquela cidade. E eu me lembro que no dia 14 de janeiro de 1993, nós chegamos em Goiânia. Chegamos e começamos a viver uma nova vida na cidade de Goiânia. E eu comecei a trabalhar num ramo, junto com a minha irmã trabalhava numa empresa vendendo linhas telefônicas. Naquela época, telefone tinha ações e eu trabalhava com ela nessa empresa, nós saíamos de manhã, visitando bairros em Goiânia, andando de ônibus e visitando bairros em Goiânia vendendo linhas telefônicas, ações de linhas telefônicas, que naquela época eram parceladas em 12, 24, 36 meses. Trabalhei por mais ou menos uns 6 meses nessa empresa, depois fui trabalhar como comprador do meu ex-patrão no Mato Grosso e em 1995, depois já de mais ou menos 2 anos estando em Goiânia, eu conheci o ramo pelo qual hoje eu atuo. Então, em 1995, eu comecei a ser representante comercial dessa empresa e trabalhei nessa empresa por cerca de 2 anos. Em 1997, me deu um sentimento interno de não mais trabalhar como empregado, não mais trabalhar CLT. E eu quis montar o meu próprio negócio. Eu considero que isso foi uma revolta interna, algo que de fato Deus gerou no meu coração. E eu cheguei no meu patrão, falei para ele que eu estava com um projeto de sair da empresa e montar uma empresa própria, montar um negócio para mim. Na época eu tinha um cliente que tinha um pequeno Peg-Pag, um pequeno supermercado, num bairro aqui em Goiânia, e ele havia mudado para um ponto melhor, havendo deixado vago, o ponto anterior dele. E eu fiz uma proposta de aluguel para ele, lá tinha algumas gôndolas, algumas prateleiras, um caixa, um balcão refrigerador, e ele me alugou e eu comecei em 1997, eu comecei a empreender como dono. Montei um Peg-Pagzinho chamado Peg-Pag Monte Sinai. Uma sala de mais ou menos uns 60 metros quadrados. Morava no fundo, tinha sido pai. A minha filha nasceu dia 9 de março de 97. Dia 1º de agosto de 97, nós inauguramos o Peg-Pag Monte Sinai. Começamos uma trajetória de trabalho, fé e coragem na presença de Deus. Eu me lembro que para montar o Peg-Pag Monte Sinai, eu tive que vender o ágio de um Gol. Eu tinha um Gol na época, um Gol MI 97, que nós havíamos adquirido 0 parcelado pela empresa onde eu trabalhava. E eu tive que vender esse carro, vender o ágio desse Gol, para pegar esse dinheiro e começar o Peg-Pag Monte Sinai. Eu lembro que nós apuramos no ágio desse carro R$6.000. Eu tinha R$2.000 de vale na empresa, devia R$2.000 de vale, sobraram R$4.000.
Com esses 4 mil, eu comprei um Fusca ano 1972 pelo valor de R$ 1.300. Dei entrada numa balança eletrônica e num freezer horizontal. Comecei pela fé e pela coragem o Pegue e Pague Monte Sinai. Eu lembro que na época, depois de fazer todos os investimentos, me sobraram R$ 1.700. E eu com R$ 1.700 no bolso, na conta, eu comecei o Pegue e Pague comprando frutas, verduras no Ceasa e fiz uma compra, né, de artigos de gêneros alimentícios de um atacado que dava 42 dias de prazo na época aqui em Goiás. E eu lembro que eu comprei R$ 7.000 desse atacado. Então eu tinha R$ 1.700 para pagar R$ 7.000. De fato, era um ato de fé. Depois de um ano trabalhando no Pegue e Pague Monte Sinai, já em 1998, um ano de muito desafio, ao completar um ano que eu estava no Pegue e Pague Monte Sinai, nós resolvemos fazer um balanço. Falei, vou fazer um balanço para ver como foi esse ano, o resultado desse ano. E eu confesso para vocês que em 1998 o salário mínimo era de R$ 130. E eu somei tudo que eu podia. Fiz o balanço, pesei até as frutas, as verduras que haviam na banca e eu confesso que sobrava para mim naquele mês R$ 65, meio salário mínimo. Me bateu um desespero, porque como representante de artigos para festa que eu estava em 1995, né, eu ganhava, o meu salário era R$ 1.000. Então o meu acordo com o meu patrão era R$ 1.000. Se a minha comissão não desse, a minha comissão mais variável, meu salário fixo mais a variável não desse, a empresa completaria R$ 1.000. E eu confesso para vocês que eu tive o desejo de desistir. Cheguei a procurar o meu ex-patrão, pedindo para ele me admitir como funcionário novamente, que eu iria vender o Pegue e Pague Monte Sinai. Mas por uma providência divina, por uma providência de Deus, aquele negócio não deu certo, né? Ele até no primeiro momento se dispôs a me contratar a minha esposa, mas depois não conseguiu honrar aquela palavra por um arranjo de Deus, né? Eu sei que foi o Senhor que fechou aquela porta para mim não voltar a ser empregado, não voltar a trabalhar como empregado, mas persistir e continuar na minha vida como empreendedor. Porque por onde eu havia passado, Deus havia me abençoado as empresas por onde eu havia passado. E eu tinha certeza que Deus iria me abençoar naquele negócio que Ele havia me dado. Então eu persisti, confesso para vocês que depois de alguns conselhos, nós resolvemos continuar o Pegue e Pague Monte Sinai. E depois de 9 meses, eu consegui vender o Fusca e comprar uma Pampa, que era já um carrinho de carroceria, né? uma espécie de uma caminhonete. Foram muitas lembranças com o Fusca, foram muitas lembranças boas e lembranças às vezes não tão boas. Eu me lembro uma vez voltando do Ceasa com meu sogro no Fusca, havíamos feito uma compra de frutas e verduras no Ceasa, o Fusca não cabe quase nada, mas o Fusca estava lotado e nós estávamos voltando do Ceasa. A minha filha, que tinha menos de um ano de vida, sempre ia conosco, porque a minha esposa ficava no caixa do Pegue e Pague trabalhando. Não podia, né, deixar a minha filha com ela, porque senão ela não teria como atender os clientes. E eu sempre levava a minha filha, ela era bem gordinha e muito fofa, e as pessoas lá no Ceasa brigavam para ficar com ela, né, ficar cuidando, brincando dela ali. E a gente fazia as compras, depois pegava ela e voltava, né, para o Pegue e Pague Monte Sinai. E eu me lembro que um dia na BR-153, logo após cruzar o viaduto da Avenida Anhanguera, de repente a roda do Fusca se soltou. Quando eu olhei, né, o Fusca ficou para trás e a roda passou do Fusca, né? Foi um momento de muita angústia, uma BR muito movimentada, né? Uma cunhada precisou vir, pegar a minha filha, levar para casa, mas de fato o Senhor me abençoou através daquele carro. Sou grato a Deus pelo primeiro Fusca, pelo Fusca que eu tive naquela época, me serviu muito. 9 meses depois de muitas economias no Pegue e Pague Monte Sinai, acabamos conseguindo juntar o dinheiro de trocar o Fusca por uma Pampa, que já é uma espécie de caminhonete com carroceria, mais fácil para transportar as mercadorias, né, dos atacados e do Ceasa. E eu me lembro que logo depois de comprar a Pampa, meu pai havia alugado uma casa num ponto comercial um pouco melhor do que onde eu estava com o Pegue e Pague Monte Sinai. E um dia ele me disse, por que você não faz uma proposta para o dono desse imóvel construir nesse lote vago que tem ao lado da casa uma sala comercial para você? E eu pedi o contrato de aluguel dele, ele me deu o contrato de aluguel e eu, na porta do meu Pegue e Pague tinha um orelhão, eu disquei o 102, pedi para a moça me passar o telefone daquele dono daquele imóvel, que estava o nome no contrato social e no contrato de aluguel. E eu me lembro que ela me passou o nome e quando eu disquei o número do telefone, quem atendeu do outro lado foi justamente aquele dono daquele imóvel. E ele me disse, olha, hoje à tarde eu vou ir para a gente conversar. No final do dia ele chegou, nós conversamos, fiz a proposta para ele de construir, né, uma sala comercial naquele lote. E ele me disse que havia 2 propostas, eu construiria e ele me daria 2 anos de aluguel, ou então ele construiria e me cobraria 2 salários mínimos.
E eu disse para ele que podia construir, porque eu não tinha dinheiro na época. E logo nós começamos a construção, ele começou a construir logo de imediato e poucos meses depois, 2, 3 meses depois, eu já pude mudar o PegPag Monte Sinai para aquele novo ponto. Eu me lembro que eu vendia no PegPag antigo cerca de 9 mil até 11 mil reais por mês. No primeiro mês, no novo ponto, eu comecei vendendo 18 mil reais. No segundo mês eu vendi 20. E eu falei, eu vou colocar um açougue aqui. Fizemos uma reforma já no imóvel, tinha um banheiro no fundo, nós quebramos o banheiro, fizemos uma adequação ali para montar um açougue. E um dia antes de inaugurar o açougue, depois de comprar todos os equipamentos, depois de estar já com o PegPag montado, com o açougue montado para funcionar no outro dia, o meu vizinho era açougueiro, de umas 2 ou 3 casas acima do PegPag, ele era açougueiro. Quando ele chegou, que ele viu o açougue montado, ele perguntou para mim, você vai montar um açougue aqui? Eu falei, vou, amanhã a gente inaugura. E ele falou tão mal de açougue que eu fiquei tão desanimado naquele dia que a minha vontade era devolver todos os equipamentos do açougue de volta para a loja onde eu havia comprado. Mas como eu já ia inaugurar no outro dia, aquilo me levou a fazer um controle maior. E eu me lembro que eu anotei todas as compras de carne, né, que eu havia feito durante aquele mês. E todas as minhas vendas também eu anotei. E eu me lembro que eu havia vendido 20 mil reais no mês anterior e com a montagem do açougue eu comprei 6 mil reais de carne, mas a minha venda havia dobrado. Eu vendi naquele mês, eu vendi 40 mil reais. Dali em diante Deus começou a me prosperar. Isso foi no ano de 1999. Ali eu comecei a prosperar, comecei a ganhar dinheiro e eu me lembro que no final de 99, já no final do ano, um conferente americano, um conferencista americano chamado T.L. Osborne, teve em Anápolis. Eu fui lá assisti-lo, vê-lo. E lá naquela conferência, eu fui desafiado por Deus. Eu tive um chamado de Deus para ser uma flecha do reino. Chamado para ser um ofertante de 10% da minha renda. Sempre, desde que eu me converti em 1993, sempre fui dizimista. Mas em 1999, com o PegPag começando a melhorar, começando a prosperar, Deus me fez um desafio, me chamou para ser ofertante de 10% da minha renda, 10% de dízimo e 10% de oferta. E eu aceitei o desafio que o Senhor me fez. E terminei de trabalhar o ano de 99, já foi no mês de novembro de 99 essa conferência, e coloquei no meu coração, a partir de janeiro de 2000, eu serei ofertante de 10%. Começamos janeiro de 2000, trabalhei os 31 dias do mês de janeiro. Dia 31 de janeiro de 2000, separei o meu dízimo e separei a minha oferta. Entreguei no dia 31 de janeiro de 2000 a primeira oferta de 10% da minha renda. E eu me lembro que naquela época eu não tinha nenhuma casa própria, eu não tinha nenhum carro de passeio, eu não tinha ainda nenhuma estabilidade financeira. Mas as coisas de Deus são sempre assim, são sempre pela fé. Deus sempre dá pão para o que come, mas dá também a semente ao que semeia. E eu me lembro que 5 dias depois, dia 5 de fevereiro de 2000, o dono do imóvel chegou para receber o aluguel, sempre ele vinha todo dia 5 de cada mês, e nesse dia ele se demorou um pouco mais, fez uma comprinha, e no final ele disse, olha, estou vendendo esse imóvel. Já estou comprando uma chácara, já ofereci esse imóvel para o rapaz pelo qual estou negociando, e ele vai vir olhar o imóvel. Mas como você aluga aqui, você tem a preferência. E eu fiquei um pouco tanto quanto desesperado naquele momento, mas depois o Senhor me orientou, me dirigiu e eu fiz uma proposta, dando para ele uma entrada e parcelando uma parte daquele imóvel. 5 dias depois que eu havia entregado a minha primeira oferta missionária, ele havia me feito aquela proposta. E 2 dias depois, dia 7 de fevereiro de 2000, nós estávamos dentro do cartório passando aquele imóvel para o meu nome. Depois desse episódio, da entrega da oferta, o Senhor começou a me abençoar e me prosperar. Foi algo muito marcante na minha vida. E de lá para cá nós temos trabalhado e sempre mesmo, tentando sempre responder ao chamado, ao propósito do Senhor, sendo uma flecha no reino. 1999, nós tivemos esse desafio. Respondemos ao desafio e o Senhor nos honrou. Trabalhamos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Em 2005, o meu ex-patrão, onde eu trabalhava no ramo de artigos para festa, que era meu cliente, meu amigo, ele me chamou para ser sócio. E em agosto de 2005, eu vendi o PegPag Monte Sinai
e vim ser sócio da empresa de artigos para festa. Então, dia 22 de agosto de 2005, nós começamos essa sociedade. Tínhamos uma loja, já no primeiro ano, nós abrimos mais 3 lojas, indo para 4 unidades. Trabalhamos de 2005 até 2012 como sócios. Chegamos a ter 10 lojas. Em 2009, nós formatamos o processo de sermos uma franquia, uma franchising. Nós chegamos a 2012 com 10 lojas. Então, saímos de uma loja em 2005 para 2012, nós chegamos a 10 lojas. Já em dezembro de 2012, aquela sociedade foi desfeita e nós começamos 2013, né, com um outro formato já. E em dezembro de 2012, quando nós separamos a sociedade, né, eu fiquei um tanto quanto abatido. A minha esposa até conta que nunca me viu tão abatido quanto naquela época. E eu fiquei muito abatido e fiz o que todo crente faz, que é orar e jejuar e pedir direção de Deus. Comecei em 2013 jejuando, fiz um jejum de 7 dias na água. Eu lembro que eu nunca tinha feito um jejum de 7 dias, sempre fazia de 3 dias, até de 5 dias. Mas resolvi fazer um jejum de 7 dias pedindo direção do Senhor. E mais uma vez o Senhor me confirmou. Naquele período do jejum, eu tive um sonho, uma noite que uma irmã vinha e profetizava para mim e dizia para mim não sair de onde eu estava, para mim continuar onde eu estava, porque era ali que Ele ia me usar. Eu confesso que eu tive desejo de abandonar o comércio, desejo de abandonar a vida empresarial, desejo de ser um pastor, desejo de fazer, né, outras coisas na vida, alçar outros voos. Mas o Senhor me direcionou pela sua graça, pela sua bondade, a continuar sendo empresário, a continuar sendo empreendedor. Começamos 2013 com 3 lojas. Das 10 lojas que havíamos construído até 2012, né, 3 lojas ficaram comigo, sendo uma própria e 2 que eu me tornei comprador para elas. Ali nós começamos a orar e Deus começou a trazer as direções em 2013. Retomamos o projeto de franquia, retomamos o projeto de franchising já mais ou menos em março, abril de 2013, sendo que nós terminamos 2013 já com o nome Hiperfesta, que é o nome que temos hoje, até hoje, né? Terminamos com 10 lojas, começamos o ano com uma loja e terminamos com 10. 2014, nós continuamos o projeto e o Senhor continuou a nos abençoar. Terminamos o ano com 17 lojas. Terminamos 2015 com 35 lojas. Terminamos 2016 com 41 lojas. 2017 nós fomos para 50 lojas. 2018, depois de passar por um processo de unidade dentro da empresa, nós demos um salto de 50 lojas para 92 lojas. 2019 para 120, 2020 nós finalizamos o ano com 140 lojas. Então eu louvo ao Senhor por estar aqui hoje podendo compartilhar o meu testemunho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e através da minha vida, da minha casa, da minha família, da vida dos meus sócios, de pessoas que o Senhor tem nos dado, tem nos unido, tem trazido até nós, tem feito os teus santos arranjos e nos dado uma equipe, nos dado pessoas para ombrear essa obra, porque nós costumamos dizer que a Hiperfesta não nasceu no coração do homem, mas nasceu no coração do Senhor. Então hoje nós temos 141 lojas Hiperfesta que estão espalhadas em 12 estados da federação. Hoje nós somos a maior rede de lojas de artigos para festa do país. Temos a graça de sermos o maior cliente das maiores indústrias de artigos de festa desse país. E isso é só o começo. O nosso alvo para esse projeto, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração lá em 2013, quando nós começamos, é chegarmos a 1000 lojas nesse país. E o Senhor, ao longo dos anos, Ele tem nos direcionado, tem nos dado pessoas, tem nos dado ferramentas, tem nos dado estratégia, tem nos dado sabedoria. Começamos a ter dificuldade para comprar gôndolas, para montar as lojas, que são as prateleiras das lojas. Mais ou menos um ano atrás, o Senhor nos deu uma pessoa pela qual nós formamos uma sociedade e montamos uma empresa de gôndolas chamada Hipergôndolas. No primeiro momento, seria apenas uma empresa de terceirização de fabricação. Então começamos a arrendar fábricas que fabricavam gôndolas, né, para a Hiperfesta e para outras, e vender para outros clientes também. Há poucos meses atrás, o Senhor nos deu a graça de comprarmos a fábrica. Hoje temos uma fábrica que fabrica as nossas gôndolas próprias, fabrica gôndolas para outros clientes. Já somos hoje a maior empresa de gôndolas do Centro-Oeste, o maior faturamento de empresa de gôndolas do Centro-Oeste. Então isso é graça de Deus, é favor do Senhor. Há uns 2 anos atrás tivemos a estratégia, a sabedoria também da parte de Deus, de formarmos a nossa própria contabilidade, trazer a contabilidade para ser feita internamente. Hoje nós temos uma empresa que se chama Hipercontábil. O Senhor nos deu um sócio abençoado também,
que hoje nós já estamos fazendo contabilidade de mais de 100 lojas internamente e de outras empresas também. Estamos fazendo contabilidade de outras empresas também. Começamos também um projeto há pouco tempo de uma transportadora para transportar a mercadoria para as lojas. Então hoje nós já temos uma empresa que vai transportar toda a nossa mercadoria, tudo aquilo que nós necessitamos transportar para as nossas lojas. Estamos começando por Goiás e Tocantins e pretendemos estender para os 12 estados da federação onde nós temos loja, que chama-se Hiperlog. Então, eu estou aqui para compartilhar com vocês daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Além da marca Hiperfesta, o Senhor nos deu outras marcas. Nós temos hoje mais outras 2 lojas de varejo, que é a Hiperutilidades e a Hiper Confeiteiro, que são 2 marcas que nós estamos desenvolvendo. Já temos algumas lojas com essas marcas e pretendemos também crescer nessas 2 marcas. Há uns 2 anos atrás, o Senhor nos deu, há precisamente 3 anos atrás, o Senhor nos deu uma importadora. Começamos a importar produtos de artigos para festa da China. E há 1 ano e meio atrás, o Senhor nos deu um galpão no Polo Empresarial de Aparecida, uma área de 11 mil metros, 2.600 metros de construção, um negócio que, de fato, nós vemos a mão do Senhor agindo em nosso favor. Então eu estou aqui para compartilhar com você que nós temos respondido ao chamado do Senhor para ser uma flecha no reino. Algo que eu tenho aprendido no decorrer dos anos. Se você quer ser uma flecha do reino, se você deseja ser uma flecha do reino, você precisa dar ouvidos àquilo que o Senhor tem falado. Você precisa escolher qual voz você vai ouvir. No decorrer dos anos, eu tive muitos pontos de desafios, muitos pontos de decisão, que foram pontos cruciais para a permanência e o avanço do negócio. Eu me lembro que quando o rapaz falou mal do açougue, eu tinha 2 opções, ou eu desistia do açougue ou eu tocava o açougue. E assim foram no decorrer dos anos. Sempre tivemos desafios onde nós tivemos que dar a resposta certa, tivemos que responder ao chamado do Senhor para que o Senhor pudesse, pela fé, usar as nossas vidas para atingir o alvo como flechas do reino. Estou aqui para motivar você, para desafiar você a ser uma flecha do reino. Abrir o seu coração para responder ao chamado, ao propósito do Senhor para a sua vida. Aquilo que o Senhor tem para a sua vida, Ele tem pressa em fazer, Ele tem pressa em realizar. Assim como Ele tem nos prosperado, tem nos feito crescer, tem nos feito avançar, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer te prosperar. Esse tempo de crise, esse tempo de pandemia, é tempo de mudança, de dinheiro de mãos. O Senhor tem feito transferência de riquezas, que você possa responder ao chamado, responder ao propósito do Senhor, sendo uma flecha do reino e que os recursos dos céus estejam disponíveis para você. Fiquei muito feliz de ser convidado para poder compartilhar parte do meu testemunho aqui com você. Espero que você seja ativado na sua fé, que você possa ser, nesses dias, tocado no seu coração para responder ao chamado daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Que Deus abençoe você, Deus abençoe os seus negócios, Deus abençoe a sua vida, para que você seja um canal de bênçãos para o reino dos céus.